Diego Martins e Henrique Pires eram mais que amigos. Eram irmãos de alma, uma parceria forjada desde a infância. A confiança entre eles era absoluta, inabalável, e foi selada de vez quando Diego salvou Henrique de um acidente de carro brutal. Somos irmãos, juraram, um pacto eterno, onde Henrique sentiu que devia sua vida a Diego, e Diego, que tinha um amigo para sempre. Mas por trás dessa lealdade incondicional, a ganância silenciosamente corroía. A dívida de gratidão que Henrique carregava se transformou numa arma perversa. Em abril de 2022, um chamado de Henrique para uma reunião rápida no galpão de trabalho mudou o destino de Diego para sempre. Diego Martins desapareceu. A investigação mergulhou num abismo de traição, revelando uma verdade aterrorizante. A pessoa em quem Diego mais confiava, o amigo que ele salvou, seria, na verdade, sua maior e mais letal ameaça. Quando o "me deve uma" vira sentença de morte. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. O calendário marcava 3 de abril de 2022. Uma noite chuvosa contribuía para as condições perigosas da estrada. Diego Martins, um técnico em eletrônica de 28 anos, e Henrique Pires, seu amigo de 29 anos, retornavam de um compromisso. Henrique estava ao volante de seu veículo. Eles percorriam uma via pouco iluminada, na periferia da cidade. A visibilidade era reduzida. De repente, o carro de Henrique aquaplanou. O controle da direção foi perdido. O veículo começou a derrapar de forma incontrolável. Ele se chocou violentamente contra o guarda-rail metálico da estrada. O impacto inicial foi forte. O carro desgovernado iniciou uma sequência de capotamentos. Girava sobre o próprio eixo, arremessando detritos para todos os lados. Diego Martins, sentado no banco do passageiro, agiu por instinto. Ele percebeu o perigo iminente. O lado do motorista receberia o impacto mais severo. Com uma força surpreendente, Diego estendeu o braço. Ele agarrou Henrique, puxou-o com veemência para o centro do veículo, afastou-o do volante segundos antes da lateral do motorista amassar-se completamente. O carro parou, virado de lado, uma massa retorcida de metal. Ambos saíram do veículo com dificuldade. Estavam atordoados. Apresentavam apenas escoriações e arranhões. A intervenção rápida de Diego foi decisiva. Ela evitou uma tragédia maior. Henrique Pires poderia ter morrido. A cena do acidente era caótica. Os destroços do carro se espalhavam pela pista. Diego e Henrique sentaram-se na beira da estrada. O choque era visível em seus rostos. Henrique olhou para Diego. Seus olhos demonstravam um misto de alívio e gratidão profunda. Ele proferiu as palavras que selariam um compromisso. Somos irmãos. Você salvou minha vida. Eu te devo uma. Diego assentiu. Ele via o ato como algo natural entre amigos. Não esperava qualquer retribuição. A amizade de Diego e Henrique era antiga. Ela remontava aos tempos de escola. Eles cresceram juntos no mesmo bairro. Compartilhavam experiências de infância e adolescência. A vizinhança os conhecia bem. Eles eram vistos como uma dupla inseparável. Frequentavam os mesmos lugares. Tinham os mesmos círculos de amigos. A confiança entre eles era um fato estabelecido. O resgate heróico de Diego apenas reforçou essa imagem pública. A notícia do acidente e do salvamento se espalhou rapidamente. Vizinhos e conhecidos elogiavam a coragem de Diego, comentavam sobre a sorte de Henrique, acreditavam na solidez do laço que os unia. Ninguém, naquele momento, poderia prever que esse ato de altruísmo seria distorcido. Ninguém imaginaria que a dívida de gratidão se tornaria a base de um crime. Diego Martins, aos 28 anos, levava uma vida estável. Ele era um profissional competente em eletrônica. Tinha um emprego seguro. Era noivo de Priscila. Seus planos para o futuro eram claros. Incluíam construir uma família. Sua atitude no acidente refletia seu caráter. Ele era leal e prestativo. Henrique Pires, de 29 anos, enfrentava um período de dificuldades. Ele estava recém-endividado. Seus problemas financeiros não eram de conhecimento geral.
A pressão de suas dívidas era crescente. O acidente adicionou uma nova camada de complexidade à sua situação. A percepção de que devia a Diego passou a ter um peso diferente para ele. Para Diego, o juramento de "somos irmãos" era um reforço de um vínculo já existente. Para Henrique, a frase carregava um significado adicional. Ele sentia uma obrigação. Essa obrigação, em sua mente, poderia ser capitalizada. A dívida de gratidão, embora inicialmente sincera, começou a ser moldada por sua própria necessidade. Naquele dia, 3 de abril de 2022, a inocência prevalecia. Diego havia salvado seu amigo. Ele não vislumbrava as consequências sombrias. Ele não imaginava que a promessa de qualquer coisa que você precisar se transformaria em uma exigência mortal. O ato de salvar uma vida gerou uma dívida. Essa dívida, semanas depois, custaria outra. O palco estava montado para uma quebra de confiança irreparável. A semente do mal estava plantada sob o disfarce de gratidão. Os dias após o acidente revelaram a verdadeira situação de Henrique Pires. Ele enfrentava sérias dificuldades financeiras. Dívidas acumulavam-se rapidamente. Esta realidade era desconhecida pela maioria de seus amigos e familiares. Nem mesmo Diego Martins, seu amigo e salvador, tinha conhecimento completo de sua condição. A gratidão inicial de Henrique pela vida salva começou a mudar. Sua percepção do ocorrido se alterou. Ele passou a ver o ato heróico de Diego não apenas como um gesto de amizade. Tornou-se em sua mente uma oportunidade. A dívida de gratidão que ele sentia começou a ser distorcida. Transformou-se em um recurso a ser explorado. Henrique começou a arquitetar um plano. Este plano visava resolver seus problemas financeiros. Ele planejava obter vantagens. A amizade de longa data com Diego foi eclipsada por essa necessidade urgente. A ganância começou a moldar suas ações. A promessa de qualquer coisa que você precisar, feita por Henrique no dia do acidente, ganhou um novo e sombrio significado. Para ele, não era mais apenas uma expressão de lealdade, era uma moeda de troca. Ele via em Diego a chave para seus próprios ganhos. Henrique sabia que Diego prestava serviços a uma empresa. Esta empresa possuía um cofre. O cofre guardava peças de valor. Ele começou a considerar como poderia usar a posição de Diego. A ideia de um roubo se consolidou. A lealdade de Diego seria testada. A confiança seria explorada para fins criminosos. A semente da manipulação estava plantada. A amizade seria sacrificada. 25 de abril de 2022. 3 semanas após o acidente, a dívida de gratidão de Henrique Pires sobre Diego Martins começou a ser cobrada. As conversas iniciais foram disfarçadas. Henrique abordou Diego com a proposta de um negócio rápido. Ele falava em acertar umas coisas que trariam lucro para ambos. A pressão de Henrique intensificou-se. Ele mencionava constantemente o salvamento de sua vida. Relembrava a promessa de qualquer coisa que você precisar. Diego percebeu a mudança no tom. A gratidão genuína de Henrique parecia ter se transformado em uma exigência. Henrique detalhou seu plano. Ele queria roubar peças eletrônicas de alto valor da empresa onde Diego prestava serviços. Especificamente, seu alvo era o cofre da área de manutenção. Este cofre continha componentes caros e de fácil revenda. Henrique sabia que Diego, como técnico, tinha conhecimento sobre a rotina da empresa e, possivelmente, acesso indireto ou informações sobre o sistema de segurança. A proposta de Henrique era clara. Ele exigia que Diego facilitasse o acesso ao cofre. Diego deveria usar sua posição para obter o código ou desativar o sistema. Henrique apresentava a ação como uma retribuição ao favor de ter salvo sua vida. Ele argumentava que era uma chance única de resolver seus problemas financeiros. Diego ouviu as exigências com crescente apreensão. Ele era um homem íntegro. A ideia de participar de um roubo era inaceitável. A lealdade à empresa era um valor fundamental para ele. A quebra de confiança representava um dilema moral profundo. Henrique não aceitava a recusa. Ele intensificou a chantagem emocional. Começou a usar frases como: "Você me deve essa. E não vai me deixar na mão agora, vai?"
As conversas tornaram-se mais frequentes. As mensagens de texto e ligações eram insistentes. Diego tentava argumentar. Ele explicava os riscos, mencionava as consequências legais. Tentava fazer Henrique desistir da ideia. Seus esforços foram em vão. Henrique estava determinado. Sua situação financeira desesperadora o impulsionava. A recusa de Diego gerou atrito. A amizade de anos começou a ruir sob a pressão da ganância. Henrique via a recusa de Diego como uma traição. Ele acreditava ter um direito sobre a dívida de Diego. A tensão entre os dois amigos escalou. Diego sentia-se encurralado, não queria trair sua moral. Também não queria romper com um amigo de longa data. A situação era insustentável. Henrique marcou um encontro. Ele insistiu em uma reunião rápida no galpão de conserto de máquinas. O local era onde ambos se encontravam após o expediente. Ele disse que era para acertar um negócio, de uma vez por todas. Diego aceitou, esperando poder convencer Henrique a desistir. A data para o encontro foi definida. Seria a noite de 30 de abril de 2022. Diego não imaginava que aquele seria seu último compromisso. A chantagem moral havia atingido seu limite. A dívida de gratidão se tornaria uma arma. O palco para o crime estava montado. Na noite de 30 de abril de 2022, Diego Martins encontrou Henrique Pires no galpão de conserto de máquinas. O local era um ambiente industrial, com ferramentas e peças espalhadas. A iluminação era fraca. Ambos se encontravam ali após o expediente. Henrique reiterou sua exigência. Ele queria que Diego fornecesse o acesso ao cofre da empresa. Pediu o PIN da fechadura eletrônica. Ele também queria que Diego desativasse o sistema de segurança. Henrique invocou a dívida de gratidão. Ele disse que Diego o devia uma pela vida salva. Afirmou que era a chance de resolver seus problemas financeiros. Henrique apresentava o roubo como um negócio inevitável. Diego recusou-se categoricamente. Ele afirmou que não participaria de um roubo. Explicou sua lealdade à empresa. Mencionou as consequências legais de tal ato. Diego não trairia seus princípios éticos. Ele tentou convencer Henrique a abandonar a ideia. Argumentou sobre os riscos e o impacto em suas vidas. Henrique não aceitou a recusa. Sua expressão mudou. A gratidão se dissipou. Ele se sentiu traído pela negativa do amigo. A ganância o dominava completamente. A chantagem moral se tornou agressiva. Henrique via a recusa de Diego como um obstáculo final. Ele não podia falhar em seu plano. Sua situação financeira era desesperadora. A recusa de Diego selou seu destino. Henrique não via outra saída. Ele precisava do dinheiro das peças. A falha de Diego em cooperar era inaceitável para ele. O confronto escalou rapidamente. A discussão se transformou em violência. Naquele galpão, na noite de 30 de abril de 2022, Henrique Pires atacou Diego Martins. O ato foi impulsionado pela fúria e pelo desespero. Diego foi assassinado. Sua vida foi tirada pelo amigo que ele havia salvado semanas antes. O corpo de Diego permaneceu no local. Henrique agiu para encobrir o crime. Ele queria garantir o acesso ao cofre da empresa. A dívida de gratidão se converteu em um ato mortal. A amizade de anos foi brutalmente encerrada. O galpão se tornou uma cena de crime. Diego Martins desapareceu. Ninguém mais o veria vivo. 30 de abril de 2022. Diego Martins não retornou para casa. Sua noiva, Priscila, tentou contato sem sucesso. Ligações não foram atendidas. Mensagens não foram lidas. A preocupação cresceu rapidamente. Nos dias seguintes, a ausência de Diego persistiu. Priscila procurou por ele em locais habituais. Amigos e familiares foram questionados. Ninguém tinha informações sobre seu paradeiro. O técnico em eletrônica havia desaparecido sem deixar rastros. Priscila, alarmada, registrou o desaparecimento. A polícia iniciou a investigação. Os primeiros esforços focaram na hipótese de sumiço voluntário. Esta era uma linha comum para casos de pessoas adultas desaparecidas. A equipe policial levantou informações sobre a vida de Diego. Dívidas pessoais foram consideradas como um possível motivo. A polícia, sem evidências de crime, explorou essa pista.
Acreditava-se que Diego poderia ter se afastado por problemas financeiros. A linha de investigação inicial não apontava para um crime. Não havia sinais de arrombamento na residência de Diego. Seu carro não foi localizado imediatamente. O galpão onde ele se encontrava com Henrique não apresentava indícios claros de violência à primeira vista. A polícia tratou o caso como uma pessoa desaparecida. A ausência de Diego foi classificada como um sumiço sem causa aparente. Priscila, no entanto, mantinha suas dúvidas. Ela sabia que Diego não desapareceria voluntariamente. A detetive Camila Freire e sua equipe foram designadas para o caso. Eles reavaliaram as informações coletadas até então. A hipótese de sumiço voluntário de Diego Martins foi questionada. A noiva de Diego, Priscila, mantinha sua convicção. Ela afirmava que Diego jamais desapareceria sem avisar. A persistência de Priscila e a falta de qualquer contato de Diego levantaram novas suspeitas. O vizinho do galpão, Giba, foi novamente contatado. Ele forneceu mais detalhes sobre a movimentação no local. Giba confirmou ter visto Diego e Henrique no galpão na noite de 30 de abril. Disse que os dois entraram no imóvel por volta do fim do expediente. Não os viu sair juntos. A informação reforçou a necessidade de uma investigação mais aprofundada no local. A equipe da detetive Freire solicitou um mandado de busca e apreensão. O objetivo era inspecionar o galpão de conserto de máquinas. A inspeção ocorreu dias depois, durante a noite. Peritos forenses acompanharam a equipe policial. O galpão era um espaço industrial. Ferramentas e equipamentos estavam dispostos. A iluminação era precária. Os peritos iniciaram a análise do ambiente. Eles utilizaram luminol. O luminol é uma substância que reage com o ferro presente no sangue. Mesmo vestígios lavados ou invisíveis a olho nu podem ser detectados. A equipe aplicou o reagente em diversas superfícies. O chão de concreto foi o primeiro a ser testado. Em vários pontos do galpão, o luminol reagiu. Um brilho azul esverdeado se tornou visível na escuridão. As reações indicavam a presença de vestígios de sangue. As manchas estavam diluídas. Isso sugeria uma tentativa de limpeza. Mas o luminol não perdoava. Ele revelou a verdade. A descoberta de sangue confirmou a suspeita. Diego Martins não havia desaparecido por vontade própria. Um ato de violência havia ocorrido naquele galpão. O local, antes apenas um ponto de encontro, era agora uma cena de crime. A investigação mudou de curso. O caso de desaparecimento foi reclassificado. Passou a ser tratado como homicídio. A equipe de Freire sabia que precisava encontrar o corpo de Diego e o responsável por sua morte. O galpão guardava o segredo do que havia acontecido. O veículo de Diego Martins foi localizado. Ele estava estacionado em uma área afastada, a poucos quilômetros do galpão de conserto. A equipe de investigação realizou uma varredura completa. Dentro do carro foi encontrada a dashcam de Diego. O dispositivo de gravação estava desligado. Seu cartão de memória, contudo, permanecia intacto. A recuperação da dashcam representou um avanço crucial. O equipamento foi imediatamente encaminhado ao laboratório forense. Técnicos especializados iniciaram o processo de extração de dados. O cartão de memória foi acessado. O conteúdo digital foi copiado e analisado. O dispositivo continha horas de gravação. Registrava o trajeto diário de Diego. Parte do material era rotineiro. Em uma seção específica, um arquivo de áudio foi detectado. Este áudio não possuía imagens correspondentes. Era uma gravação fora de quadro. A detecção deste áudio indicou a gravação de uma conversa sem o registro visual. A reprodução do áudio revelou um diálogo. Duas vozes foram claramente identificadas. Uma voz era de Diego Martins. A outra voz foi prontamente reconhecida pelos investigadores. Era a voz de Henrique Pires. A gravação documentava uma conversa tensa. O conteúdo era perturbador. Henrique Pires pressionava Diego Martins. Ele exigia acesso ao cofre da empresa onde Diego prestava serviços. Henrique pedia o código da fechadura eletrônica. Ele também solicitava informações para desativar o sistema de segurança. A gravação mostrava Henrique reiterando a dívida de Diego. Ele mencionava o salvamento no acidente. Usava frases como: "Você me deve essa",
E precisamos resolver isso agora. Ele se referia a um negócio que resolveria seus problemas financeiros. Diego, por sua vez, expressava resistência. Ele se recusava a cooperar com o plano de Henrique. Argumentava contra a ilegalidade da ação. Tentava convencer Henrique a desistir. O áudio capturava a escalada da discussão. Não havia registro do momento exato do crime. No entanto, a gravação estabelecia um confronto direto. Ela ligava a Henrique à intenção de roubo e à pressão sobre Diego. A gravação foi datada. Ela correspondia à noite de 30 de abril de 2022. Esta era a mesma data do desaparecimento de Diego Martins. O áudio confirmou a presença de Henrique com Diego pouco antes do sumiço. A evidência era inegável. A descoberta do áudio causou um impacto imediato na investigação. A detetive Camila Freire convocou sua equipe para uma reunião de emergência. O foco da investigação mudou abruptamente. Henrique Pires, que antes era considerado apenas um amigo próximo, tornou-se o principal suspeito. A hipótese de sumiço voluntário de Diego foi completamente descartada. A presença de Henrique no carro de Diego, juntamente com a exigência explícita de acesso ao cofre, forneceu um motivo claro. A ganância e a chantagem moral eram os elementos centrais. A equipe revisou todas as informações coletadas até então. Qualquer contato anterior de Henrique com Diego foi reavaliado sob essa nova luz. Os registros telefônicos de ambos foram analisados novamente. A análise do áudio prosseguiu. Especialistas em voz confirmaram as identidades dos interlocutores. A precisão da gravação foi atestada. A evidência da dashcam era um pilar fundamental. Ela conectava Henrique Pires diretamente ao crime. Ele era o último a ser visto com a vítima. Ele tinha um motivo financeiro. Ele havia tentado chantagear Diego. A investigação agora tinha um alvo definido. Os recursos foram redirecionados. O foco se concentrou em localizar Henrique Pires. A polícia precisava coletar mais provas. Precisava entender todos os detalhes da noite de 30 de abril. O áudio da dashcam forneceu a voz do traidor. Ele revelou a verdade por trás do desaparecimento de Diego Martins. A investigação prosseguiu com a análise de dados digitais. A equipe de peritos forenses concentrou-se nos dispositivos eletrônicos de Diego Martins. Telefones, computadores e serviços de nuvem foram examinados. O objetivo era encontrar qualquer rastro digital que pudesse levar ao seu paradeiro ou ao responsável por seu desaparecimento. Um avanço significativo ocorreu na recuperação do backup do WhatsApp Web de Diego. Embora algumas mensagens tivessem sido apagadas, os peritos conseguiram restaurar parte do histórico. A tecnologia permitiu acessar dados que o usuário acreditava ter excluído permanentemente. O conteúdo recuperado revelou uma mensagem crucial. Esta mensagem continha o PIN da fechadura eletrônica do cofre da empresa, onde Diego prestava serviços. A mensagem havia sido enviada por Henrique Pires. Ela foi apagada logo após o envio. A descoberta confirmou as suspeitas levantadas pelo áudio da dashcam. Henrique não apenas exigia acesso ao cofre, mas já havia obtido o código de Diego. A pressão exercida sobre a vítima era evidente. Paralelamente à investigação digital, a detetive Camila Freire direcionou a equipe para a análise de dados de telefonia. Os registros da antena de celular de Henrique Pires foram solicitados às operadoras. Este tipo de informação permite rastrear a localização aproximada de um aparelho. Os dados indicam as torres de celular com as quais o telefone se conectou em determinados horários. A análise dos registros revelou um padrão incomum. Na noite de 30 de abril de 2022, o aparelho de Henrique Pires se conectou a uma antena específica. Esta antena cobria uma área afastada da cidade. A região era conhecida por abrigar um aterro sanitário. O sinal permaneceu ativo naquela área por um período prolongado. Isso contradizia a rotina de Henrique. O chefe de manutenção da empresa onde Diego trabalhava, seu Aguinaldo, foi contatado. Ele foi questionado sobre o cofre e seu conteúdo. Seu Aguinaldo confirmou a existência do cofre. Ele explicou que o equipamento guardava peças eletrônicas de alto valor. Eram componentes importados e de difícil reposição. O cofre possuía uma fechadura eletrônica avançada.
O acesso era restrito. Apenas alguns funcionários autorizados, incluindo Diego, tinham o PIN. A perda ou roubo dessas peças causaria um prejuízo considerável à empresa. A explicação de seu Aguinaldo solidificou o motivo financeiro para o crime. A convergência das evidências era clara. O áudio da dashcam revelou a chantagem e a exigência de acesso ao cofre. O backup do WhatsApp Web provou que Henrique obteve o PIN. A informação de seu Aguinaldo detalhou o valor do roubo planejado, e os dados da antena de celular de Henrique o ligavam a uma área remota. Todas as pistas apontavam na mesma direção. A polícia agora tinha a localização provável do corpo de Diego Martins. A área do aterro sanitário foi isolada. Uma operação de busca em larga escala foi imediatamente organizada. A esperança de encontrar Diego vivo havia se dissipado. As evidências apontavam para um desfecho trágico. Henrique Pires era o principal suspeito de homicídio e tentativa de latrocínio. A investigação avançava rapidamente para a fase final. A operação de busca no aterro sanitário começou. Equipes policiais e forenses vasculharam a área. O terreno era extenso e de difícil acesso. A busca concentrou-se na região indicada pelos registros da antena de celular de Henrique Pires. Horas de trabalho intenso se seguiram. No dia 5 de maio de 2022, o corpo de Diego Martins foi encontrado. Ele estava enterrado em uma cova rasa. A descoberta confirmou as piores suspeitas. Diego havia sido assassinado. A notícia trouxe um fim trágico à busca. A perícia no corpo e no local foi imediata. As evidências coletadas foram cruciais. Elas se somaram às provas já existentes. A convergência dos fatos apontava para Henrique Pires. O áudio da dashcam do carro de Diego havia revelado a pressão. Henrique exigia acesso ao cofre da empresa. Diego havia se recusado. O luminol no galpão de conserto de máquinas indicou a presença de sangue. Isso confirmava a cena de um crime violento. O backup do WhatsApp Web de Diego continha a mensagem apagada. Nela, Henrique enviava o PIN da fechadura eletrônica do cofre. Esta prova confirmou a tentativa de roubo. Os registros da antena de celular de Henrique o posicionavam no aterro. Isso o ligava diretamente ao descarte do corpo. A motivação do crime tornou-se clara. Henrique Pires planejava roubar peças valiosas da empresa. Ele exigiu a colaboração de Diego. Usou a dívida de gratidão como chantagem. A recusa de Diego em participar do esquema criminoso levou ao seu assassinato. A ganância de Henrique foi o motor do crime. Com todas as evidências conectadas, a prisão de Henrique Pires foi decretada. Ele foi localizado e detido em 5 de maio de 2022. Henrique foi acusado de homicídio qualificado. Também foi acusado de latrocínio tentado. A investigação foi concluída. A verdade sobre o desaparecimento de Diego Martins foi revelada. A quebra de confiança entre os amigos culminou em um assassinato brutal. Henrique Pires foi julgado e condenado. As evidências apresentadas pela detetive Camila Freire e sua equipe foram irrefutáveis. O áudio da dashcam do carro de Diego provou a chantagem. Henrique exigia acesso ao cofre da empresa. O luminol no galpão de conserto de máquinas confirmou a presença de sangue. Isso indicava uma cena de crime violento. O backup do WhatsApp Web de Diego continha a mensagem apagada de Henrique. Nela, ele enviava o PIN da fechadura eletrônica do cofre. Esta prova confirmou a tentativa de roubo. Os registros da antena de celular de Henrique o posicionaram no aterro sanitário. Isso o ligava diretamente ao descarte do corpo. Henrique Pires foi condenado por homicídio qualificado. Ele também foi condenado por latrocínio tentado. A justiça foi feita para Diego Martins. O assassino de Diego foi responsabilizado por seus atos. A família de Diego Martins buscou transformar a tragédia. O galpão de conserto de máquinas, onde o crime ocorreu, foi adquirido por eles. O local foi reformado. Ele se tornou uma oficina-escola. A oficina-escola oferece cursos técnicos em eletrônica. É uma homenagem à memória de Diego. Preserva seu legado profissional e seu amor pela eletrônica. O caso de Diego Martins e Henrique Pires levanta questões importantes. Ele destaca os perigos da manipulação.
Ele mostra como a ganância pode distorcer relações. A pergunta central permanece: quando o me deve uma vira arma? Este caso serve como um alerta. Ele alerta sobre os limites nas amizades. Ele alerta sobre a importância da integridade pessoal. Ele também aponta para riscos de golpes internos em empresas. A confiança mal colocada pode ter consequências devastadoras. É fundamental reconhecer e estabelecer limites saudáveis em todas as relações. É preciso proteger-se contra a exploração. A história de Diego Martins é um lembrete da fragilidade da confiança. É um lembrete do custo da traição. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários.